Taurines, tudo bem? Sejam muito bem-vindos à leitura de vocês. Para quem é novo por aqui, não me conhece ainda, me chamo Sabrina. Hoje a gente vai fazer uma leitura voltada no amor, tá bom? A gente primeiro vai fazer a leitura da tua energia, vai fazer o reconhecimento, até para você entender se essa leitura é para você, se não, tá? A gente vai ver qual que é a tendência de você para com esse tema, ou de você para com a relação que você tem hoje, ou que você quer obter, tá? Qualidades da relação, tanto positiva quanto negativas, né? Pontos positivos e pontos fracos, né? Pontos fortes e fracos de vocês. Dinâmicas ancestrais que podem estar interferindo nesse seu momento. Pensamentos sabotadores, conselho da espiritualidade. Beleza? Então tá. Divino superior, criador de tudo que é, eis aqui. O que os signos de touro, que estão me ouvindo aqui agora, precisam saber com relação a esse tema, de acordo com esses tópicos, por favor. Assunto principal, por gentileza. A gente está falando aqui, tá? Uma carta só de cada vez, por favor. O enforcado. A carta da lua. E aqui, o 9 de espadas. Tem uma situação aqui, eu não sei se é consciente ou inconsciente para vocês, por conta da carta da lua, que vocês meio que estão se sentindo sacrificados, né? Eu tô me sentindo sacrificado com relação a alguma situação aqui. Eu não sei, né, se tem alguma questão aqui de triângulo amoroso, tá? Porque por conta dessas... A deusa tríplice aqui também. Eu não sei se alguém tá com medo aqui de ser trocado, porque assim, tem a deusa, né, tem a avó, né, a anciã, a mulher jovem, né, e a ninfa, que é a criança, né. A pessoa da meia idade e a ninfa, a pessoa mais jovem. Eu não sei se tem alguém aqui que tá com medo de ser trocado, se sentindo sacrificado por estar sendo trocado por uma pessoa mais jovem, ou por uma pessoa nova, ou se tem alguma terceira situação contribuindo para algum momento seu de ansiedade, por algum motivo vocês se sentem sacrificados, tá? Enforcada. Enforcada. Por favor, enforcada. Aqui tem um verde invertido, numa posição de equilíbrio, a lua. A lua, por favor. Reflexivo. E o 9 de espadas, que é Virgem e Libra, tá? Não sei se tem alguém que tem forte, né, o signo de Virgem, de Libra no mapa, ou seja, alguém que caiu naquela, que na Védica é de um signo e na tropical é de outro, né? Aí Virgem e Libra ao mesmo tempo, também pode ser, tá? Mas tem uma situação aqui de você tá se sentindo ansiosa com coisas com relação à saúde ou aparência também, porque Libra fala disso, né? De beleza e saúde, pode ser realmente com questões de vocês pensando assim, sobre uma pessoa mais jovem, de ser trocado com uma pessoa mais jovem. Tem uma coisa assim de vocês também falando assim, olha, isso aqui não tem remédio, né? Porque esse raio verde aqui, assim, eu tô me sentindo meio sacrificado, mas não tenho o que eu fazer. E aí vocês pensando, né, sobre isso, mas tem uma coisa assim de vocês reflexivos com relação, ou até seja interessante vocês avaliarem isso, né, de vocês estarem sentindo isso por conta de, não tenho o que fazer com relação a essa situação, então, ok. Pode ser alguma coisa de vocês estarem refletindo também isso no oculto, né, que vocês não contem para ninguém, não estejam falando para ninguém. Pode ter alguns de vocês também pensando, né, aqui pensando com relação a, não sei se vocês pensaram se tem alguma magia, alguma coisa sendo feita para vocês, para que vocês não cuidassem de vocês, nem da saúde, nem da beleza. Tem uma coisa aqui sim também, tá? De vocês pensando, nossa, que vocês tenham passado por um período, tem uma coisa de noite escura da alma aqui também, vocês podem ter se sentido também sacrificados e também sem vontade de procurar cura, né? E vocês sentiam assim, não vou procurar ajuda,
e sentiam que isso aqui era uma coisa certa a se fazer, né? Pode ser que vocês não tenham entendido, né? Em algum momento pode ser até um processo depressivo, que às vezes a pessoa com depressão acha que ninguém vai entender, então essa falta de não pedir cura, de não pedir ajuda, né, para se curar de uma forma aqui numa posição de equilíbrio, é você falando assim, não, sozinho eu tô bem, né? E aí se põe de uma forma de sacrifício, de boa vontade, e aí fala, meu, não vou nem pensar nisso, né? Ou então ficava muito tempo pensando sobre isso, né? Um momento assim, e não se cuidavam mais, assim, né? E para cada pessoa vai ser uma coisa, né? Às vezes se cuidar, que a gente fala, as pessoas, nossa, eu converso com pessoas assim que elas acham que você não se cuidou, a pessoa engordou. Não necessariamente, tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Às vezes se cuidar é você, tipo, eu gostava de ir pro cinema, eu não tô indo. Eu gostava de estar com pessoas que eu gosto, de dar boas risadas, sabe? De conversar sobre assuntos super interessantes, não tô fazendo, não tô cuidando de mim, né? Às vezes cada pessoa vai priorizar uma área na sua vida, cada pessoa vai gostar de alguma coisa, né? Vai fazer alguma coisa que faz bem, por isso que existem 500 milhões de esportes, tô brincando, tá? Mas N esportes, né? N assuntos, né? Porque são várias formas da gente se manter bem, de manter a mente lúcida, né? Que o segundo dividir fala disso, né? De saúde, se manter em saúde, se manter bem, se manter se cuidando, né? Tendo asseio por si mesmo, né? Amor próprio, se tratando bem, né? De estar no meio de situações de beleza, não necessariamente é você fazendo alguma coisa relativa ao teu corpo, pode ser, isso é muito bem-vindo, né? Quem gosta de fazer que faça, fica à vontade, mas nem sempre é isso. Às vezes você gosta de frequentar bons lugares, gosta de estar no meio da natureza, tem mais coisa mais bonita do que a natureza, né? Então, assim, às vezes a gente não está se permitindo estar em lugares. Teve épocas da minha vida que, assim, eu falava assim, meu, eu não vou para tal lugar, não vou sair de casa porque eu tô me sentindo horrível, né? E, assim, não tem nada a ver uma coisa com a outra, gente. Sabe? Tem certos tipos de coisa assim que a gente faz com a gente que eu faço assim, gente, não faz sentido, né? Mas a gente faz, né? Então tem uma energia assim também, tá? Então vocês vão adaptando aí pra quem tá com alguém, pra quem não tá. Pra quem tá com alguma pessoa, é como se você estivesse se colocando uma postura assim, eu não tenho o que fazer com relação à minha relação. Nem penso nisso, não vou nem pensar nisso aqui, porque assim, não tem o que fazer, tá? Então tem signos fortes aqui de Peixes, Escorpião, Virgem e Libra, tá? Para vocês aí se identificarem, caso faça sentido para vocês. Tem coisas aqui que vocês não têm nem esperança de falar, sabe? Eu guardo para mim. E não resolve, né? Não resolve, não faz, né? Ou pode ter você passando por um momento assim de você olhando para isso, né? Eu tô refletindo pelos momentos que eu me coloquei numa situação assim parecida, porque de repente você está se deparando com alguma pessoa mais jovem fazendo um movimento específico e você olhando para aquilo e avaliando a própria vida, né? Tem uma coisa aqui de vergonha, né? Então, assim, tem uma coisa aqui, assim, onde foi que eu me perdi, que eu parei de fazer essa coisa aqui que eu gosto, né? Que faz sentido para mim. Tem muitos conflitos aí, muitas coisas que na cabeça de vocês. Mas a gente pode estar falando sobre uma pessoa mais velha, né? Que você, suponho que tem uma meia idade, pessoa mais velha, uma pessoa mais jovem, né? Mas está falando aqui sobre... não sei se você vem refletindo com relação a você mesmo quando você era mais jovem, e uma idade e um pouco mais velho, e vendo como vai ser a tua vida daqui para frente, de repente, refletindo essa vida com relação à tua vida amorosa, né? Tem coisas assim aqui, tá? Muito forte uma energia de vergonha. Eu até vou tirar daqui porque não precisa. A energia da vergonha é uma energia, uma faixa muito baixa. Cortar essa energia. Vamos ver a tendência, tá? A tendência dos que a gente conversou aqui. Tendência. A carta da temperança tem algum recuo aqui para apaziguar as coisas, tá? Um 2 de ouros, uma intenção de equilibrar. E aqui uma rainha de copas. Tem alguém assim que tá dando um passo para trás e fala assim, não, eu vou repensar isso aqui, né?
E aí eu vou retornar de uma outra forma para essa situação, mas agora de uma forma mais equilibrada e amorosa também, né? Mas eu tô vendo uma coisa muito interna. Não sei se vocês estão passando por esse processo de uma forma muito sozinha, sabe? Quando a gente não comenta com ninguém, a gente faz passando por um momento muito reflexivo, mas é uma coisa minha, né? Ninguém tá sabendo, não tô externando, não. Tá? É uma coisa assim. Seja que fosse, se vocês estão com alguém, com relação com alguém, é uma coisa muito de vocês que vocês não estão comentando, tá? Pode ser que vocês estejam comentando para quem tem psicólogo, né? Uma psicóloga esteja comentando com essa pessoa, mas tem uma coisa aqui de muito com o seu terapeuta, né? Com alguém ali, né? Muito, né? Vocês muito com vocês ali, sabe? Pontos fortes dessa relação. Rei de espadas. Rainha de copas. E o 5 de espadas. Olha, eu vejo vocês assim, qual que é o ponto forte, né, de vocês para com as relações e de vocês dentro da relação, com relação a esse tema também. Assim, eu vejo vocês aqui resolvendo as coisas de uma forma muito racional, né, externando, né, as dinâmicas de uma forma muito racional, existe conversa, uma conversa polida também, né, porque o rei de espada já está no ápice ali então tem um domínio das palavras, mas assim, tem uma coisa aqui de amor, né, a rainha, eu entendo ela como as luas, né? A forma como a gente sente, né? E o Yang é a forma como a gente age, né? No mundo, até aquela coisa do ascendente e tudo mais, do sol também, tá? Isso é uma coisa que é muito interna. Então é como se você conseguisse se comunicar de uma forma bem empática, tá? Frente aos conflitos. Então não importa o conflito que tenha, vocês têm compaixão, vocês conseguem ter noção de superioridade, de alguém que está se sentindo às vezes meio ameaçado, né? Você tem uma habilidade ali de conversa, de saber lidar, né? Você sabe lidar com a palavra, né? Tem o domínio disso. Ou pelo menos tenta, né? Pelo menos tenta. Não é uma pessoa assim que não sabe lidar, né? Com a conversa, tá? Aqui também, no seu lado negativo, né? A gente pode falar sobre, às vezes, a gente levar as coisas para o lado pessoal também, né? E às vezes levar as coisas de uma forma muito prática, né? E assim, sabe quando a gente não... Vou pegar um complemento para trazer, porque essa energia veio para mim de uma forma tão positiva, né? Que tá difícil para mim fazer esse lado inverso com essa mesma combinação de cartas. Rei de espadas, pontos, caiu ali o azul, né? Como se você, de alguma forma, todo esse autoconhecimento, frente aos conflitos, pode ser que em algum momento, assim, vocês esqueçam dele, sabe? Dependendo da profundidade das coisas. Se vocês estiverem muito envolvidos na situação, vocês podem perder um pouquinho a mão, né? A tendência é sempre vocês fazerem as coisas, né, no sentido, assim, mais racional, mais polido possível, de uma forma amorosa, tá? Mas às vezes pode... Tem aqui um bloqueio no metal, pode ser, entendi. Uhum. É que às vezes a gente racionaliza tanto as coisas, né, que a gente deixa de resolver as situações. Às vezes é tão racional que a gente fala, nem faz sentido, né? Às vezes vocês racionalizam muito as coisas e acabam não trabalhando aquilo em favor de si mesmo. Eu entendi.
Porque assim, às vezes a gente não quer romantizar as coisas, e nem tô falando pra romantizar, tá? Mas é que às vezes, assim, pra gente se estudar, a gente precisa dar um pouco de atenção para aquilo. E às vezes, para dar atenção para aquilo, a gente tem que, às vezes, se desconectar um pouco, aí criar situações para poder, né, dinâmicas para a gente poder resolver. E às vezes, assim, quer saber? Não faz nem sentido. Tá bom, isso aqui, tá. E aí acaba meio que assim, não, tá bom. E aí não passa do raciocínio. Tá bom, já resolvi, tá resolvido, tá tudo certo. E vocês acabam, às vezes, não procurando não entender o que você tá passando. Pode ter gente aqui que acaba sofrendo por ansiedade, mas isso aqui é uma coisa de criação, tá? Eu não sei se vocês não foram pessoas que tiveram espaço, né, para falar dos seus sentimentos. Então tem uma coisa assim, que vocês desenvolveram muito mais essa coisa da fala, né, de expressar e tudo mais, ou até de ouvir, ou até assim, suponho, se eu não tenho nada para agregar de bom, eu não falo, né? Mas também eu não elaboro. Então tem uma coisa assim de falta de elaboração das coisas, né? Por conta até de às vezes não pensar sobre isso. Então pode ter desenvolvido aqui uma habilidade de afeto com relação à fala, né? Qual é o nome? Comunicação não agressiva, né? Pode ter isso, mas empática e tudo mais. Mas pode ter assim, eu desenvolvi tanto isso que é como se eu deixasse só num campo e eu não deixasse isso aprofundar e resolver isso aqui, tá? Então, assim, eu acabo não trabalhando isso e pode ter alguma coisa, como vem trabalho, business de número 6, pode ser as questões de trabalho, de trabalhar as emoções, né? De fazer esse trabalho, de olhar para isso, né? Do gerenciamento das emoções. Tem uma coisa aqui que pode faltar. E aí continuar um ciclo de conflitos sem trabalhar, tá bom? Eu não sei se tem alguma coisa aqui também de misturar o trabalho, não sei se assim, o parceiro de vida de vocês, a parceira de vida de vocês, o parceiro de vida de vocês, às vezes pode ter uma dificuldade de separar, tirar o trabalho aqui, né? Ou então, as pessoas da sua família sempre trabalhavam, né, e estavam sempre ocupados com o trabalho e nunca tinha tempo para escutar o que você tinha para dizer, ou para dar atenção ao que precisava dar com relação aos anseios que você tinha e precisar conversar e tudo mais. Então, outras coisas eram muito mais importantes do que isso. Então, você pode ter desenvolvido essa coisa. Eu tenho que ser uma pessoa prática, não posso dar trabalho para ninguém, não posso deixar ninguém mal, porque todo mundo já tem sua coisa para fazer ali. Então, eu preciso aqui lidar com isso aqui sozinho. E aí fica com aqueles conflitos, né? E joga para Deus. Ou nem joga para Deus, né? Porque tem gente que também não lida dessa forma. Então tá. Pensamentos sabotadores. Dinâmicas ancestrais que podem estar interferindo nessa situação. Dinâmicas ancestrais podem estar interferindo. Tem 2 de pausa aqui numa posição de recuo. Ele negativo, tá? 3 de copas. E o 8 de copas. Tem uma situação aqui em alguma vida, né? Ou seja, vocês vão adaptando, tá? Pode ser tanto vocês não terem escolhido, eu não sei, tá? Se vocês, assim, suponho, numa vida passada, vocês tenham gostado de alguém, tá? E vocês não tenham tomado uma atitude com relação a essa pessoa, Suponho, vocês gostaram de alguém e aí vocês tinham um casamento. E aí vocês não... E gostavam da pessoa, de uma terceira pessoa, né? E aí essa terceira pessoa... Você abandonou, você não ficou com essa pessoa, tá? Pode ter uma situação assim, de que você não escolheu, tá? Você não escolheu estar com uma terceira pessoa e não teve coragem de sair da situação, mesmo gostando da que já tinha. Porque assim, às vezes, a gente gosta do que a gente vive, mas a gente quer viver uma outra coisa, porque aquilo ali já não tá mais satisfazendo a gente, né? Então pode ser que em alguma vida passada você tenha feito algo assim, tá? Ou em alguma vida passada, alguém tenha feito isso com você, né? Não tenha tido coragem de te escolher, né? Aqui. Ou, assim, a gente pode estar falando também para quem não tem ninguém, para quem não tá com ninguém, pode ser uma situação assim,
de você, numa vida passada, não ter tido coragem também de escolher, de fazer escolhas segundo o teu coração, né? Tipo assim, eu quero estar com alguém, de repente eu era um padre, eu era uma pessoa assim que escolheu o celibato, né? E escolhi não estar com ninguém em prol de alguma coisa, tá? Então pode ter uma energia aqui muito forte. Mesmo vocês querendo se satisfazer emocionalmente, vocês escolheram não fazer isso, tá? Porque essa terceira coisa pode ser um trabalho, pode ser um projeto, pode ser uma missão que vocês tenham colocado para vocês, tá? Tem uma coisa aqui também, que pode estar interferindo nessa situação. E aí vocês, de alguma forma, pode estar tão arraigado na vida de vocês, que vocês, assim, tão racionais, né, e empáticos e tudo mais, sabem muito bem conversar, mas vocês mesmos podem se automanipular com situações, né, tipo, não sei o que lá. Às vezes vocês podem ter situações na vida de vocês, porque tem gente também que às vezes vai se relacionar e tudo mais de acordo com a missão, né, de vida e tudo mais, né, de acordo aos trabalhos que tem para fazer, porque assim, você tem uma forma de pensar, né, e de trabalhar. E aí você vai, às vezes, se relacionar com uma pessoa que tem nada a ver, vai te atrapalhar na tua carreira, vai te atrapalhar na tua missão. Então, às vezes, a gente também tem que fazer escolhas, né, com relação a isso também. Então, pode ter alguma coisa assim de você, às vezes, tem um pouco de dificuldade de escolher, né, de fazer isso. Principalmente se você foi a pessoa que não foi escolhida, né, se eu não fui escolhida, e aí se eu for fazer isso com relação a alguém, né, se fosse a minha vez, talvez a pessoa não fizesse, né, às vezes tem aquela coisa muito forte, né, de carregar aquela ferida de alguém que não foi escolhido, e aí você também não escolhe, porque assim, quem te garante, né, que as pessoas faria isso com você também, né? Então, às vezes eu vou trocar um certo pelo duvidoso, eu vou, né, fazer uma coisa aqui que não é, né? Então, assim, eu vou escolher estar com alguém, melhor estar na minha solteirice, melhor estar na minha profissão, né? Melhor estar fazendo o que eu estou fazendo aqui e não ficar me colocando nessas situações aqui não, porque vai que, né? Vai que depois eu perco tudo, né? Eu perco a pessoa que eu gosto e perco também tudo que eu já construí. Então, pode ter uma coisa aqui também assim, tá? E vocês, assim, se tornaram tão bons, né, com as palavras, e tão bons também de se entender, também de se apaziguarem, de se perdoarem e tudo mais, e também de serem empáticos com os outros, de entender o problema dos outros, que vocês acabam não se ajudando também, tá? Pensamentos sabotadores. Isso aí, filha, não me abandone. Pensamentos sabotadores. Pronto, a Ana foi passear. Pensamentos sabotadores. Podem estar interferindo. Pensamentos sabotadores. 9 de copas. 8 de espadas. E 10 de ouros. Tem uma situação aqui, gente, que vocês, não sei se vocês tiveram referências ruins com relação às relações de vocês e tudo mais. Mas tem uma coisa assim, de estar sozinho é melhor, antes só do que mal acompanhado, né, e tudo mais. Tem uma coisa aqui assim, que não é muito legal, tá? Voltei de novo. Tem uma coisa aqui de antes só do que mal acompanhado, não tenho o que fazer, eu já tenho uma estrutura, já tenho uma coisa aqui na minha vida, né? Estou falando aqui, tá? Cada um vai... E pode ser também assim, com relação, suponha que esteja tudo bem na sua relação, mas às vezes tem tipos de situações que você fala, não queria mais tolerar isso, sabe? Não queria mais que isso fosse dessa forma. E aí pode ser melhor não reclamar, né? Porque teve gente da minha família, por exemplo, que pode não ter tido o que eu tenho hoje, né? Não teve uma relação igual eu tenho, então não vou reclamar não, né? Eu vou levar as coisas como der pra levar e tudo mais, porque assim, não posso ficar reclamando de barriga cheia, né? Melhor isso aqui do que, né? E pode ter também assim, até parece que eu vou ter esse negócio de construções de família, isso não existe, né? E tudo mais, né? Então tem situações aqui meio complicadas daquele 8 de espadas, né? De você não escolher não sair, né? Ficar aquele pensamento repetitivo e tudo mais, e vocês ficarem fazendo referência com
Até tem uma coisa aqui de comercial de margarina, né? Isso aí é tudo fachada, as coisas não são assim e tudo mais. E aí vocês acabarem, de certa forma, aceitando certos tipos de dinâmicas por achar que não existe uma vida melhor que aquilo, não existe uma coisa melhor, né? E assim, é ajuste, né? Você vai vivendo, ó, não tô legal isso aqui, vamos melhorar isso aqui, né? Mas às vezes não, né? Então, assim, pode ter uma coisa aqui assim, também de vocês terem uma estrutura, ou também de ficarem idealizando, né? Uma situação muito aquém à realidade, e você acaba preferindo estar sozinho, sozinha, do que construir uma relação, né? Do que fazer, do que entender que você de alguma forma pode estar projetando coisas inexistentes, ou um relacionamento que é muito difícil de acontecer, né? Não vou falar que é impossível, que cada um sabe da realidade que tem, mas assim, uma coisa muito, sabe? E aí acaba prejudicando vocês também, tá? Agora vamos ver um conselho da espiritualidade. Conselho da espiritualidade. Tá. Caiu ali um... Deixa eu só pegar outro deck, a carta caiu, não vou pegar. Conselho da espiritualidade, por favor. Falar Exu, Exu, Jubá. Conselho da espiritualidade. Olha, eles estão... Veio um bloqueio aqui no solteiro. E o 3 de espadas. Então, assim, tem um recado aqui de que vocês mesmos podem... Porque, assim, se colocar numa posição de solidão, tá? Porque, assim, você pode estar tanto bloqueando a sua autossuficiência. O que é autossuficiência? Você entender que você é capaz de fazer boas escolhas também, né? De você falar assim, não, tá bom, eu consigo bancar isso aqui, né? E também se eu quebrar a cara, eu quebro a cara e acabou, e depois amanhã eu sacudo a poeira, eu vou viver a minha vida, eu vou dar a volta por cima, né? Tem uma coisa aqui assim, né? De uma coisa de se bancar, né? Banca o que você quer, independente do que vai acontecer, né? E aí, claro, gente, eu tô falando de alguma coisa assim, você tá sem ninguém, e aí fica se bloqueando, né? Na solteirice aí e tudo mais. Não fica com ninguém, não se compromete com ninguém, porque tá com medo de ser traído, traída, traísta, tá com medo de alguma coisa acontecer. Então, gente, olha, isso aí é coisa da sua cabeça, tá? Você precisa trabalhar essa sua mente e bancar o que você quer, tá? E tem coisa assim, se você tá com alguém e tudo mais, não tem essa coisa, nem não necessariamente. Se você conversar com a pessoa, não quer dizer que a pessoa vai embora, você vai ficar sozinho, não tem essa coisa não. Tem gente aqui pensando assim, se eu conversar com essa pessoa aqui, essa pessoa vai me largar, vai embora, né? E dá pra melhorar, assim, as coisas, né? Então, assim, tenham coragem, seja como for o momento de vida de vocês, né? Mas de escolher vocês, de se bancarem, de certa forma, no sentido de eu quero isso aqui, eu gosto disso aqui. Porque às vezes a gente pensa, e é engraçado, porque às vezes a gente tem um pensamento muito aquém com relação a nós do que a gente pensa. Às vezes a pessoa que a gente ama tanta gente, a gente nem sabe e faria com todo prazer o que a gente tá pedindo. Mas a gente tem receio do que aquela pessoa vai falar, do que ela vai dizer, de como ela vai se comportar com relação àquilo, né? E às vezes a gente está bem enganado. E às vezes a gente pensa que pedir para o universo alguma coisa, ou de se colocar de uma forma com relação a alguma coisa que você queira, ou até também de se deixar, de se desprender de alguns preconceitos também, do quanto isso pode ajudar, né? Porque às vezes a gente não pede, fala assim, olha, às vezes a gente não fala, poxa Deus, tá bom, né? Uma pessoa aí, né? Que não vai me prejudicar na minha missão, que não vai me prejudicar no meu chamar, minhas coisas que eu quero fazer. E a gente às vezes não pede, né? E fica ali sofrendo, né? Às vezes é só um pedido, às vezes é só uma... E quando a gente fala pedido, né? Que, eu tenho que ficar pedindo. Enfim, seja como for que você acredita, mas é uma liberação, né? Me liberar, me deixar ir, tá? Então tem uma coisa aqui assim. Gente, espero ter ajudado de alguma forma. Um grande beijo em vocês e até o próximo vídeo, tá bom?